Estamos no tempo do Advento, em preparação para o Natal, estudando o Evangelho de São Lucas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Antes de começar, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo do Evangelho de São Lucas e nos ajude a preparar os nossos corações para acolher Jesus que vamos celebrar no Natal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, reserve esse tempo para se dedicar a esse estudo e renuncie a toda distração que possa te fazer desistir de ver esse vídeo até o final. Eu peço que você curta e dê o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam também conhecer essa verdade. Veja na descrição do vídeo os links do sistema Salve Rainha de Evangelização. Eu sou Dermeval Neves, católico praticante, catequista, animador litúrgico, estudioso das Sagradas Escrituras e presto o serviço de evangelização há mais de 30 anos. Eu criei o sistema Salve Rainha de Evangelização, presente nas principais redes sociais e que hoje conta com mais de 1 milhão de seguidores em mais de 50 países. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, encontramos ensinamentos preciosos de Jesus sobre a oração, a confiança em Deus e a busca pela verdadeira luz interior. É aqui que Jesus ensina o Pai Nosso, a oração mais universal e poderosa que nos guia em relação com Deus Pai. Ele também nos exorta a confiar no cuidado amoroso de Deus, a sermos persistentes em nossas petições e a estarmos atentos à luz que recebemos para não vivermos em trevas. Além disso, vemos Jesus confrontar os hipócritas religiosos dos fariseus e mestres da lei, chamando-os de a verdadeira conversão. Este capítulo nos convida a cultivar uma vida de oração sincera e uma fé autêntica. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 11. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida, ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. E eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo,
certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Eu vos digo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhe abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhe dará uma pedra? Se ele pedir um peixe, acaso lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu? Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição desse homem vem a ser pior do que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz no meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Afluía o povo a ele e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois, como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para esta geração. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é maior do que Salomão. Os ninivitas se levantarão no dia do juízo para condenar os homens desta geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se teu olho é são, todo o corpo está bem iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele será inteiramente iluminado, como sob a brilhante luz de uma lâmpada. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse-lhe o Senhor: vós, fariseus,
limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o conteúdo? Dai antes em esmola o que possuís, e todas as coisas vos serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar essas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras coisas. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas. Ai de vós, que sois como os sepulcros que não aparecem e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhe disse: Mestre, falando assim, também a nós outros nos afronta. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com um dedo vosso tocais os fardos. Ai de vós, que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunhas das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles os mataram, mas vós lhes edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e a perseguição a outros. E assim se pedirá contra esta geração de sangue de todos os profetas derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomardes a chave da ciência e vós mesmos não entrardes e impedistes aos que vinham para entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o capítulo 11 de Lucas, que acabamos de ler, nos leva a refletir sobre três grandes temas: a oração, a confiança em Deus e a necessidade de vivermos uma fé genuína, longe de aparências. Neste evangelho, Jesus nos ensina como nos relacionarmos com o Pai, como buscar a Deus com perseverança e como deixar a luz de Cristo iluminar o nosso coração. Assim, vamos refletir sobre como essas lições podem transformar a nossa vida cotidiana. Vejamos o Pai Nosso, a oração modelo. Os discípulos pedem a Jesus que os ensine a orar e ele lhes dá o Pai Nosso, uma oração curta, mas incrivelmente profunda. Cada frase é um convite à confiança total em Deus. Pai, santificado seja o teu nome. Reconhecemos a santidade de Deus e nossa filiação a Ele. Deus é Pai amoroso e presente. Venha o teu reino. Pedimos que o reino de Deus transforme nosso mundo e nossos corações. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Confiança na providência divina para as nossas necessidades materiais e espirituais. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos. Somos chamados a buscar e oferecer perdão, vivendo em comunhão com Deus e com os irmãos. Não nos deixeis cair em tentação. Pedimos a proteção contra o mal e forças para perseverar no caminho da santidade. O Pai Nosso nos ensina a orar com simplicidade, confiança
e com o coração voltado para a vontade de Deus. É um guia para a nossa vida espiritual. E a parábola do amigo insistente representa a perseverança na oração. Jesus conta a parábola do amigo que bate à porta no meio da noite pedindo pão. Ele nos ensina a sermos perseverantes na oração, dizendo: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Deus não é indiferente às nossas necessidades. Ele ouve as nossas orações e nos responde no tempo certo e de acordo com o que é melhor para nós, para a nossa salvação. Aqui, Jesus nos encoraja a termos uma relação de confiança com o Pai. Não precisamos ter medo de pedir, pois Deus é um Pai que nos dá tudo o que é bom. Mesmo quando a resposta não é o que esperamos, Ele está sempre cuidando de nós. Vejamos a luz interior e o confronto com a hipocrisia. Jesus também nos adverte sobre a necessidade de sermos íntegros, permitindo que a luz de Deus ilumine todo o nosso ser. Ele diz: se todo o teu corpo estiver cheio de luz, sem qualquer parte em trevas, será todo luminoso. Isso nos chama a viver uma vida coerente, sem máscaras, permitindo que a verdade de Deus transforme nossas ações e as nossas intenções. No final do capítulo, Jesus critica os fariseus e mestres da lei por sua hipocrisia. Eles se preocupavam com a aparência externa, mas tinham um coração cheio de maldade. Esse alerta vale para nós hoje. Não podemos viver apenas para as aparências, mas devemos buscar uma fé sincera e autêntica. Queridos irmãos e irmãs, como é que nós podemos colocar em prática as lições desse capítulo? Primeiro, rezamos o Pai Nosso todos os dias, não apenas como uma repetição mecânica, mas como uma oração que transforma o nosso coração. Reflita sobre cada frase e a coloque em prática. Segundo, sejamos perseverantes em nossas orações. Se você estava esperando uma resposta de Deus, continue pedindo, buscando e confiando. Deus nunca deixa de cuidar de você. Em terceiro, examine a sua vida. Você está permitindo que a luz de Cristo ilumine todas as áreas do seu coração? Ou está escondendo algo em trevas? Busque viver de maneira autêntica e coerente com a fé que você professa. Que possamos confiar no Pai, perseverar na oração e viver como verdadeiros filhos da luz. Assim, nossa vida se tornará um reflexo do amor e da santidade de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos luz no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.